vão se apaixonar pelo Gus com toda a sua inocência e esperança em meio ao apocalipse? Claro que não. E um cenário assim dá aquele combustível para essas suas mentes inquietas ficarem pensando no que pode vir a seguir. Família, vírus, híbridos, apocalipse. Vamos falar disso tudo aqui enquanto explicamos o que os fãs têm imaginado por aí. E aquela velha dica de sempre, hein? Cuidado que depois dessa cerca só tem spoilers. Ok, primeira coisa, a gente precisa falar sobre o narrador. A história de um garotinho muito especial. De quem é essa bela voz que aparentemente sabe tudo o que vai rolar na série e está presente do primeiro até o último episódio? Alguns fãs aí estão especulando a seguinte teoria: o narrador é ninguém menos que a versão adulta do Gus, nos contando sobre as suas aventuras. Mas será mesmo? Na HQ, nós acompanhamos a história de Gus durante tanto tempo que chegamos a ver ele envelhecendo e até tendo filhos, enquanto a humanidade continua a ser extinta pelo vírus. Será que a série seguiria por esse caminho, com Gus narrando suas aventuras para seus descendentes em um mundo em completa harmonia entre híbridos e natureza? Será que sabemos realmente a origem do vírus? O que sabemos é que ele é um micro-organismo descoberto congelado no Alasca e que, através dele, aparentemente, o H5G9 foi criado. Além disso, sabemos que ele tem a ver com a existência dos híbridos. Mas isso é o suficiente? Aparentemente não. Considerando novamente a HQ, alguns fãs estão especulando que esse vírus pode começar a seguir uma ideia um pouco mística. Nos quadrinhos, o vírus é descoberto acidentalmente em 1911, em uma caverna próxima de uma tribo do Alasca, com a ossada infectada de híbridos antigos. Esse vírus devastou a população local durante quase um século, até ser descoberto e isolado por uma expedição do Fort Smith. Será que essa expedição anterior também existiu na série? De qualquer maneira, alguns fãs acreditam que a série pode seguir esse caminho mais sobrenatural, como se os híbridos fossem filhos da natureza, talvez até de deuses da natureza que estão retornando. Se isso for verdade, então Ursa até que estaria certa no fim das contas, e isso também explicaria a conexão especial que Gus tem com os animais. Por favor, não machuca meu inimigo. Certo, mas o que sabemos realmente sobre híbridos? A gente sabe que eles surgiram junto do vírus e que talvez também estejam relacionados com a cura do flagelo. E é por isso que eles são impiedosamente perseguidos. Tadinhos. Além disso, a gente não sabe lá muita coisa. Tipo, seriam os híbridos a consequência ou a causa do vírus? Gus foi criado em um laboratório onde também pesquisavam o vírus, e como Birdie disse para Jodie, eles são lados diferentes da mesma moeda. Uma teoria é de que os cientistas estavam desenvolvendo algum tipo de arma biológica e que ela saiu do controle antes de poderem desenvolver uma vacina. Como vemos pelas notícias do episódio 7, parece que o vírus já estava começando a se espalhar antes do exército invadir o Fort Smith. A epidemia de gripe chegou cedo no Centro-Oeste e parece que está avançando para todo o país. Já uma outra teoria é de que Birdie seja realmente a mãe do Gus e tenha usado seus próprios óvulos para criá-lo artificialmente. Afinal, Jodie diz no último episódio que o Gus era o projeto da Birdie, mas olha o que ela fala em inglês. Why did they make Gus? How did you do it? Well, Gus was all Birdie. Em tradução livre, ela diz de um jeito que dá a entender que Gus é todo Birdie, e não só pertencente a ela. Talvez ela já estivesse estudando a tribo de híbridos do Alasca e tentou criar um do zero. Aliás, essa pesquisa pode estar rolando há muito tempo, como essa imagem nos documentos da Birdie indica. E ainda falando em híbridos, claramente Gus e o Andy são os mais velhos, enquanto Bob é um dos mais novos, certo? Gus e o Andy conseguem falar e têm poucas características de animais quando comparados ao restante. Será que os híbridos estão nascendo cada vez mais animais do que humanos? Fica aí o pensamento. Jeopard é um homem com um passado recheado de história. O cara foi jogador de futebol americano, membro dos Últimos Homens, sabe tudo de caça e sobrevivência e, além disso, o nosso grandão é pai.
Ah, mas nem tem mais a família dele na série. Bom, lembra o que ele falou para o Gus antes dele ser capturado? E eu desisti de fugir. Dei meia volta. E voltei para buscar ele. Ele e a mãe dele. Mas já tinham ido embora. Pegaram eles. E nunca mais nos vimos. É, e tem gente por aí que tem certeza que a família do Jeopardy ainda está viva em algum lugar e que ele pode até chegar a reencontrá-los. Agora que Gus reacendeu o modo paterno do grandão, seria o momento perfeito para isso, não? E isso leva para uma outra conversa que estão tendo. A conversa de que saberemos mais sobre o passado do Jeopardy em episódios futuros e, de quebra, um pouco mais sobre a Wendy. Eu explico. Nós sabemos que o grandão se juntou aos últimos homens para, segundo ele, sobreviver e, quem sabe, encontrar a sua família. Sabemos também que ele teve que cometer os mais diversos crimes e atrocidades, tipo, quem sabe, raptar a Wendy? Mas, no último instante, provavelmente arrependido de tudo que ele fez, ele mudou de ideia e acabou deixando Wendy na porta de Amy para ser encontrada. Até que faz sentido, hein? Não sabemos muito sobre esse personagem. Aliás, acho que nem todos sabem sequer o nome dele. Johnny! Mas Johnny é um personagem que aparece tanto na série quanto nos quadrinhos. Claro que de jeitos diferentes. Mas um personagem que aparece nos dois lugares provavelmente tem algo mais a oferecer, certo? Nos quadrinhos, Johnny é ninguém mais, ninguém menos do que Johnny Abbott, irmão de Douglas Abbott. Os dois tiveram uma criação horrível com um pai abusivo, mas ainda assim, Johnny cuidou dele. Na série, vemos que o personagem parece ter um lado muito mais sentimental que o de seu irmão, libertando o cavalo do Dr. Singh e até virando os olhos em momentos tensos. Sem contar que Abbott já mencionou que era melhor o Johnny trabalhar direito e não estragar as coisas de novo, o que dá a entender que ele tem certas fraquezas que o chefão não gosta. Vê se não estraga tudo. Sim, senhor. Levando isso em conta, estão especulando que Johnny possa ajudar os híbridos capturados a fugir no futuro. Alguns até especulam que ele possa fazer parte do grupo que aceita híbridos que Ursa mencionou no episódio 5. Será? No sul tem umas pessoas que acolhem os híbridos. Só porque eu tô fora do exército não quer dizer que eu vou parar de ajudar. Bom, por enquanto acho que é só isso, né? Quer dizer, não só isso, porque com certeza vocês ainda devem estar cheios de perguntas e tudo mais. E mais do que isso, eu exijo ver o Bob bem e feliz. Ele merece, tadinho. Mas ó, faz assim. Agora com tudo que eu falei aqui, dá aquela maratonada e assiste Sweet Tooth tudo de novo. Quem sabe você não descobre uma teoria nova, talvez? E por favor, sem esquisitice de cervo, tá bom?